Boa noite, esse é o programa Contraponto aqui no seu canal 15 da NET. Eu sou Freitas Júnior e juntamente com Alfredo Marques vamos entrevistar Meudo Filho, que é fisioterapeuta. Boa noite, Meudo, é um prazer recebê-lo aqui no Contraponto. E já falando aqui, Meudo Filho é fisioterapeuta da Fisiovida. Isso mesmo, boa noite. Boa noite, e vou para a Fisiovida. Um dia já tive um problema no tornozelo, não quis engessar e fiquei bom em 15 dias. Então, boa noite, Freitas. Boa noite, Alfredo. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar participando daqui do Contraponto com vocês. É uma honra. Agora, Meudo, Eu não sei por que você consertou ele, você fez essa maldade. Não devia ter consertado, não, porque ele fica teimando querer jogar bola nessa idade. É uma temeridade. Eu quero preservar nossa amizade, ele pode ficar paraplégico de um minuto para o outro. Alfredo, olha, depois que eu descobri a Terceira Fisiovida, idade no o esporte, Jorge é um negócio Brandão complicado. e o Meudo, aí eu já me deram, eu posso jogar até os 125 anos. E ainda consertou tão rápido, né? Logo em 15 dias já 15 deixou de dias volta já às pude voltar a atividades. jogar. Agora, Meudo, você como fisioterapeuta, geralmente as pessoas procuram quando são as lesões, né? Quais são as lesões mais frequentes e mais comuns que acometem as pessoas, que lhe procuram, o cidadão em si? Isso é um ponto muito interessante, Freitas, que você coloca. A profissão da gente ela surgiu no berço da reabilitação. E essa coisa de reabilitar, de recuperar, a gente tenta quebrar essa barreira e vencer essa barreira ainda hoje. A gente já consegue assistir na clínica o paciente que procura a gente como porta de entrada do tratamento, como primeiro contato. Então não é mais aquele somente que está em recuperação, que precisa se recuperar de um pé quebrado, de uma lesão desse tipo. Foi o meu caso, né? Que foi o seu caso. Isso é uma porta de entrada, mas isso é uma atenção já terciária. A gente hoje em dia tem como estar inserido na prevenção, fazer com que você não se lesione. Tá? Porque a sua lesão ela pode ter vindo não só do trauma em si, na hora do futebol, na hora da atividade esportiva. Tá? Eu já sugeri esportes mais tranquilos. Baralho. Bolinha, baralho, dominó. Esses não iam trazer. Pois aqui não tem muito esforço. A não ser esticar o braço, né? Pode gerar um problema. Esses né? já não iam trazer uma lesão no pé, um entorse, por exemplo, mas iam trazer um problema de má postura, por exemplo. Ficar muito tempo sentado não é saudável para ninguém. Porque as pessoas pensam que a lesão ela só decorre se você levar uma queda de uma atividade física, e muito pelo contrário, o ato de você levantar de uma cadeira, você já pode ter um problema, não é isso? Sim, ou ficar muito tempo sentado nela, como foi sugerido, para você mudar a sua atividade esportiva, tá? Então, a gente realmente tem lesões, o maior grupo de lesões que acometem os indivíduos, ortopedicamente falando, as lesões ortopédicas, são lesões na coluna. A gente consegue ter esse nicho de pessoas que estão com lesão na coluna. A gente utiliza muito, cuida pouco, né? E então a gente tem pessoas com discopatias degenerativas, com hérnia de disco, os famosos torcicolos, vez por outra está todo mundo sujeito a ter um torcicolo, porque a gente acabou não cuidando. Vez por outra o Freitas tem torcicolo. Eu tenho um torcicolo. Então, preciso que a gente entenda o dia a dia do indivíduo, para que a gente possa fazer com que você possa se prevenir, que esse torcicolo não venha a aparecer. E na coluna ainda tem a força da gravidade, né? Que eu direto empurrando, a não ser na hora que você esteja deitado. Quando a gente tenta entender o processo de evolução do homem, né, do indivíduo, do ser humano, e passa a entender a coluna, se a gente fosse analisar a evolução do homem através dos macacos, e não com nenhum aspecto religioso, nós éramos quadrúpedes. Então a gente tinha uma coluna que as vértebras estavam uma do lado da outra. E quando a gente virou bípede, né, fez por onde estar de pé, essas vértebras ficaram a ficar uma em cima da outra. Então, antes a gente tinha... Uma pressão, né? Passou a ter uma pressão maior. E antes, como tudo na vida, quando a gente morava numa vila de casas, as relações eram saudáveis, eram amigáveis quando a gente mora em casas. Quando a gente foi para um condomínio, num prédio, as relações passaram a ser mais difíceis, mais hostis, menos afáveis, porque o dia a dia ficou difícil. Assim, a gente faz esse mesmo paralelo com a coluna. Quando a gente estava em posição quadrúpede, a gente tinha uma pressão muito pequena em cima das vértebras. E agora, quando a gente ficou de pé, a gente passou a ter essa pressão de uma vértebra em cima da outra. Daí a gente tem um sistema de amortecimento, que é o disco, né, entre uma vértebra e outra. A gente tem um disco que chama disco intervertebral. Que é onde muita gente tem a hernia de disco. Tem gente que pensa que a hernia de disco ela só acomete mais as pessoas que estão acima do peso. E você pode ter magro e pode ter o problema na hernia de disco. Sim, sim. E outra
erro, outro mito, né, que é colocado com relação aos problemas de coluna, e especificamente a hérnia de disco que você citou, é que só dá em pessoas de mais idade. A gente hoje em dia recebe pacientes com 15, com 16, 17 anos, que nem têm sobrepeso, mas que estão com processo de discopatia degenerativa, que a gente tem um processo a ser agravado para ser chamado de hérnia de disco, né? Então, hoje em dia, o maior fator causador possivelmente vem a ser a má postura. Desde criança. Desde criança, porque você pode ter uma criança que está em postura ruim desde a infância. Então, hoje em dia, nós de repente tivemos a oportunidade de, na nossa infância, brincar pulando muro, pulando a árvore, o pé de goiaba, brincando no açude, de Alfredo repente. era impasseada, né? Fazendo protesto. Nunca soube que era isso, não. Eu fiz tudo que você imaginar, mais um tanto. Então, Tu roubou manga do vizinho, Alfredo, também? Fiz tudo que você imaginar, mais um Então, tanto. pronto. É melhor você, o assinante, não querer nem saber o que foi que ele fez na infância. Queira não. e aí os garotos de hoje, a gente encontra eles de frente na televisão, aos 3, 4 anos de idade, a criança já ganha um laptop, que é o laptop do Spider-Man, o laptop da Xuxa, então eles estão cada vez mais já conectados a esse mundo virtual, a tecnologia, quando não estão com... Que precisa só mexer com os olhos. Que é preciso mexer só com os olhos e com pequenos movimentos dos dedos, né? Então isso vai deixando... E eles vão arriando na cadeira e descendo, e descendo. A mochila pesada para ir para a escola. O videogame, muitas horas no dia. E a mochila pesada realmente é um problema sério. E a gente hoje em dia tem tentado inserir essa ideia de prevenção dentro das escolas para que possa ser feito uma atividade postural dentro das escolas, não só a famosa educação física, que nem sempre atinge todas as crianças, não dá uma forma que veio aqui uma ideia agora, que não precisava a criança carregar livro para lá e para cá. Precisava a escola ter os livros dela e a criança ter os livros dela em casa. Então, todos se serviriam, né, dos livros as anotações, da né? As anotações não, as pessoas pontuais. se serviriam dos livros da escola e utilizariam os livros dele para acompanhar a matéria em casa. Que ele tire o livro em casa, evitava estar carregando 500 cadernos, 500 não sei o quê. É que as mochilas estão cada vez mais pesadas e a gente tenta fazer, a indústria das mochilas hoje em dia, fazer com que elas sejam cada vez mais ergonômicas, para ser criada uma alavanca para ser puxada e não sobrecarregar. Rodinhas, um braço para ser puxado, uma alavanca mesmo para ser puxada, para que não possa sobrecarregar a coluna dessas crianças, né? Mas o ideal, por exemplo, é a gente gerar um processo de prevenção. O que eu vou fazer com essa criança, já que é muito mais fácil você lidar com ela, um corpo ainda saudável, fazer com que ela não venha a desenvolver com o passar dos anos, com a idade dela, criar uma coluna que não suporta peso, já criar um desvio, uma escoliose já nessa fase. Então, assim, é muito melhor você já fazer com que essa criança tenha uma atividade postural, uma atividade de alongamento, uma atividade de fortalecimento do corpo, desde esse processo. Uma pergunta. É comum uma pessoa frequentar academias em busca de uma vida saudável. Ele encontra essa vida saudável na academia ou é passível da pessoa frequentar uma academia e sair de lá cheio de problema? Cheio de problema físico, se é possível. Em tese, eu estou falando uma aberração. Não, Alfredo, você não falou uma aberração. Isso é possível. Né? A gente esperava que não fosse. A pessoa está em busca de saúde, de qualidade de vida. E chega muita gente lá na Fisiovida com problema já... Eu estava malhando na academia e não teve uma orientação. E chega, infelizmente o índice é até que é elevado. A gente tem sempre alguém que está vindo de uma academia, de uma atividade esportiva, de uma atividade física, que foi feita de uma forma muito brusca, exagerada, numa posição ruim, sem a devida orientação, com máquinas obsoletas, né, e que acabam induzindo uma lesão. Então, o ideal é que você buscasse, né, o indivíduo buscasse uma academia que venha a ser com um grupo de profissionais, com um corpo de profissionais competentes e com orientação bem particularizada. Então, assim, quando a gente entra numa academia que você tem 10, 20, 30 pessoas se exercitando, com 1, 2 ou 3 instrutores, para 20, 30 pessoas, não tem como você estar se movimentando de forma correta. Então, a ideia do tratamento personalizado, de quanto menos pessoas, de máquinas modernas e de profissionais capacitados, isso vai... As academias têm fisioterapeuta ou só tem... Educadores físicos? Horário físicos. marcado, né? Horário marcado, a maioria delas, não? Hoje em dia, muitos trabalham com hora marcada, né? Mas a depender do bairro que você está, da condição socioeconômica que você se insere para você estar nessa atividade, nem sempre você tem um serviço de tão qualidade para estar com hora marcada, etc.
Mas hoje em dia, Alfredo, a gente tem não só fisioterapeutas nas academias, mas por vezes até nutricionistas, médicos do esporte, que junto com o educador físico fazem uma avaliação multidisciplinar daquele indivíduo que está se inserindo numa prática de uma atividade, e cada um dá o seu parecer, o que deve ser feito, como deve ser feito, para que isso em conjunto possa sim trazer bem-estar e não pensar isoladamente. A gente tenta hoje em dia não mais ver o indivíduo fragmentado, a nutricionista sozinha, o educador físico sozinho, o médico do esporte sozinho, fica realmente o fisioterapeuta sozinho. Fica realmente muito mais fácil quando a gente está em grupo, você pode discutir e entrar num consenso do que vai ser melhor para aquele cliente. Milton, quando você chega na academia, até falando lá com você, com o Jorge, a recomendação, você fez o alongamento, né? A importância do alongamento. Eu lembro uma vez um médico me disse que você não conhece um gato com um problema físico, porque o gato está sempre se alongando, né? Aquele jeito dele, se espreguiçando. É o jeito do gato. Se todo mundo fizesse o alongamento diário, você estava quase que desempregado? Pior que não. A coisa seria até melhor, porque ele ia precisar que alguém orientasse o alongamento para ele. Certo. E esse alguém ele ia buscar um profissional capacitado. Mas geralmente as pessoas falam, fez o alongamento, não fez o alongamento correto, você tem que fazer o alongamento antes da atividade física, tem que fazer depois da atividade física, exatamente que é uma para condição evitar a de prevenção, tá? De prevenção da lesão, e você preparar o seu corpo e depois de você dar condição de repouso ao seu corpo quando você finaliza a atividade física, a atividade esportiva. Então, o paralelo que você fez com o gato, isso é inteligente, a gente também sempre comenta isso com o paciente, que um gato, a não ser numa condição extrema de perigo, é que ele vai acordar e dar um pulo e levantar e sair correndo. Coisa que a gente costuma fazer quase todo dia. Pede 5 minutos a mais para o celular, né? É a soneca do celular. E quando levanta já está em cima da hora. E esquece que passou de 6 a 8, a 9, 10 horas, a depender do seu tempo de sono, em repouso. E o seu corpo agora vai ter que ficar, você falou no instante, da gravidade. Vai ficar agora de pé. E ele não estava preparado. Ele teve que se contrair, se conectar, as articulações, os músculos, os nervos, tudo de uma vez, e fazer com que você agora se mantenha erguido e esteja preparado para o dia. Só acorda atrasado, correndo? Rapaz... não tem essa não, mas eu me levanto rápido, infelizmente, e eu não sou muito preguiçoso não. Então a gente acaba ainda falando para os clientes, para os pacientes. Eu digo infelizmente, né, porque você acaba vendo que tem que pagar um preço alto, né? Quem fica na cama 5 minutos, mais 10, mais 20, tá juntando ali energia na sua bateria para levantar legal, né? E o outro que levanta de supetão vai... possivelmente até se lesionar, de repente. Né? Então, a situação do alongamento, por exemplo, a gente sempre pontuou para o paciente que era para ser um hábito, né, rotineiro. Isso era para ser uma... Agora, Jorge disse, lembrando do Jorge Meudo, que o Jorge lá fez a vida com você. Sim, e para o assinante, ele vai acordar amanhã, já está uma hora dessa, e o mínimo que ele pode fazer, aquela coisa assim, ele levanta, tá ali no quarto dele, que tipo de alongamento? Ao levantar o básico. Não dá para você ter um personal no momento. Tá, ao acordar. Isso. Primeira coisa, abre os olhos. Alonga as pálpebras. Né? Alonga as pálpebras. Então, isso é bem tranquilo da pessoa aprender 5 a 10 alongamentos, Freitas. Ele pode pegar o próprio lençol que ele estava utilizando, dar um laço, uma faixa no pé e puxar. Isso já seria... Tipo uma Teresa, né? e puxar de repente a perna. Isso já é um alongamento da zona posterior. Você pode fazer deitado. Pode fazer deitado, né? Então ele puxa para frente, ele puxa para a lateral externa do corpo dele, e ele puxa para a lateral interna do corpo dele. A gente já fez aí alongamentos na perna na parte posterior e nas laterais da perna. Pelo menos o membro inferior já estava preparado, deitado mesmo. Tá? Então, um outro processo que a gente sempre pede que o paciente também tenha é uma conscientização da respiração. Para um pouco, pensa no dia, respira fundo, isso vai melhorar a oxigenação e a circulação do seu corpo. Ele pode fazer abraçar os 2 joelhos ao mesmo tempo, ele está fazendo um alongamento da lombar, da coluna, então ele traz junto ao corpo os 2 joelhos fletidos, dobrados, e mantém um pouco naquela situação. O alongamento, os pacientes sempre perguntam, mas quantas vezes, quanto tempo? A gente orienta que pelo menos 20 segundos, de 20 a 60 segundos, se ele puder manter em cada posição. Em cada posição. Então, esse já é um alongamento que ele pode fazer. Nessa posição que ele está, por exemplo, se ele girar os 2 joelhos para um lado ou girar os 2 joelhos para o outro, ele está fazendo uma pequena torção, fazendo um stretch na lateral da coluna, já vai preparar para quando ele estiver nas posições sentadas. E aí ele senta um pouco na cama, ele tem condições de a gente fazer os alongamentos clássicos no pescoço, na cervical,
que é tracionar para a direita, tracionar para a esquerda, virar para o teto, virar para baixo, que ele já melhorou a situação de fazer com que esse pescoço que estava parado, por vezes num travesseiro alto, num travesseiro errado, ou muito alto ou muito baixo. A situação do travesseiro, por exemplo, que é importante, já que a gente está no gancho aqui do sono, é que o travesseiro tem uma grande dúvida qual a altura que eu tenho que ter. E a densidade também. E a Muitas densidade vezes também. Você vê que tem travesseiro e você que tem que manter o pescoço na posição A gente sempre pede que o paciente... em linha, né? O travesseiro ele tem que recobrir esse espaço do seu ombro. Então, se você imaginar, quando você está deitado de lado, a sua cabeça cairia, então você tem que ter um travesseiro que mantém aqui. Se o travesseiro for muito baixo, vai continuar caindo. Se o travesseiro for muito alto, você vai inclinar para lá. Então, tem que ser com que a condição que você deixa a sua cervical, a sua coluna, a sua cabeça num eixo, e esse travesseiro tinha que recobrir esse espaço. Nem a menos, nem a mais. E para a coluna, você falando de dormir, qual é a posição ideal para dormir? Então, a posição ideal... É essa de lado, com o travesseiro mantendo a altura? De lado, com o travesseiro mantendo na altura, ou de barriga para cima com o apoio embaixo das pernas. Preferencialmente, e que seja evitado para quase todo mundo, a posição de barriga para baixo, porque a gente induz uma posição desconfortável, de um aumento de uma curva que a gente tem na lombar, na região mais inferior das costas, que você induz uma lordose aumentada e aquilo pode ser agravado uma dor. O bom é dormir de papo pro ar mesmo, né? De barriga para cima ou de lado. De barriga para cima ou de lado. Agora, Jorge, eu vejo que é uma coisa. Como é que as pessoas